Bem-vindo a mais uma aula de matemática do nosso curso EJA EAD. Eu sou o professor Bruno. Nessa aula estudaremos o Teorema de Pitágoras e algumas de suas aplicações. Pitágoras foi um filósofo e matemático que viveu no século 6 a.C. Ele fundou uma escola mística secreta chamada Escola Pitagórica. Nela, a ciência era considerada um bem comum e todos pesquisavam e discutiam coletivamente. Por isso, as contribuições científicas conquistadas não possuíam autoria individual. Para a formação de seu famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado nos conhecimentos geométricos dos egípcios, em mosaicos que apareciam com frequência em paredes das construções do Egito Antigo. O teorema que leva o nome de Pitágoras mostra uma relação entre dois lados de um triângulo retângulo. Bom, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos ângulos medindo 90 graus, ou seja, um dos ângulos é um ângulo reto, e os seus lados recebem nomes específicos. O lado que for oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. O enunciado do teorema é o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Considerando um triângulo retângulo de lados A, B e C, sendo que A representa a hipotenusa, pois é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e B e C representam os catetos, como o teorema diz que em todo triângulo retângulo o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, podemos indicar que nesse triângulo retângulo temos A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Podemos verificar o teorema considerando um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, sendo 3 e 4 as medidas dos catetos e 5 a medida da hipotenusa. Construindo quadrados sobre os lados desse triângulo, percebemos que, elevando 5 ao quadrado, temos 25, que é a área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Elevando 3 ao quadrado, temos 9, que é a área do quadrado construído sobre o cateto de medida 3. E elevando 4 ao quadrado, temos 16, que é a área do quadrado construído sobre o cateto de medida 4. Somando a área dos quadrados construídos sobre os catetos, percebemos que dá 25, que é exatamente a área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Portanto, o teorema é válido para esse tipo de triângulo. Bom, essa relação no triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5 já era conhecida pelos egípcios muito antes dos pitagóricos formularem o teorema. Usando uma corda de 12 nós, os egípcios construíram um triângulo retângulo particular para obter cantos com ângulos retos. Nesse triângulo, cujos lados mediam 3, 4 e 5 de comprimento, o ângulo formado pelos dois lados menores era um ângulo reto. A construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios, que usavam um processo prático para obter os ângulos retos. O grande feito dos pitagóricos foi provar que essa relação valia para qualquer triângulo retângulo. Aqui não vamos abordar essa demonstração. Partiremos então para suas aplicações. Vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, podemos estabelecer uma relação importante entre a medida da diagonal e a medida do lado de um quadrado. Bom, considerando um quadrado de lado L e diagonal D, aplicando o teorema de Pitágoras, temos diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Perceba que a diagonal estamos considerando como hipotenusa. Resolvendo, temos L ao quadrado mais L ao quadrado igual a 2L ao quadrado. Agora, passamos o quadrado para o outro lado. Assim, ele fica como raiz quadrada. Extraindo a raiz quadrada, temos que L
sai da raiz, porque está elevado ao quadrado, cancela com a raiz quadrada. 2 permanece. Portanto, a diagonal do quadrado é igual a L vezes raiz de 2. Aplicação no triângulo equilátero. Aplicando o teorema de Pitágoras, podemos estabelecer uma relação importante entre a medida da altura h e a medida do lado L de um triângulo equilátero. Lembre-se, um triângulo é equilátero quando tem todos os lados de mesma medida. Bom, considerando o triângulo equilátero de lado L e altura h, aplicando o teorema, temos L ao quadrado igual a h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Bom, como queremos a altura em função do lado, isolamos a altura. O primeiro passo fica assim: L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado igual a h ao quadrado. Estamos trabalhando para isolar L. Resolvendo, ficamos L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, pois L ao quadrado ficou L ao quadrado e 2 ao quadrado ficou 4. Resolvendo, ficamos com 3L ao quadrado sobre 4, igual a h ao quadrado. Passamos, então, quadrado para o outro lado, ficando com raiz quadrada. Bom, dessa raiz, podemos extrair L e 2, porque L ao quadrado na raiz quadrada cancela com a raiz. 4 na raiz quadrada vale 2. O 3, como não dá para tirar, permanece. Portanto, a altura do triângulo equilátero é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Acompanhe a seguir a resolução de 2 exercícios. Vamos lá. Exercício 1. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus com a mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Perceba que precisamos encontrar a medida total do corrimão e que já temos a medida de duas partes dele, que são 30 centímetros no topo e 30 centímetros no início. Precisamos então saber a medida da parte inclinada. Aqui encontramos um triângulo retângulo e temos a medida dos seus catetos, que são 90 centímetros e 120 centímetros. Observe que o 120 foi obtido da soma da largura dos 5 degraus, que era de 24 centímetros. Agora, temos um triângulo retângulo de catetos 90, 120. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir a medida da hipotenusa, que é a parte inclinada do corrimão. Veja, chamando essa parte inclinada, que é a hipotenusa, de x, aplicando o teorema, ficamos com a seguinte expressão: x² é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 90 ao quadrado é 90 vezes 90, e 120 ao quadrado, 120 vezes 120. Resolvendo, temos 8.100 mais 14.400. Somando, temos x² igual a 22.500. O quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, temos x é igual a raiz quadrada de 22.500. Usando uma calculadora, temos que x vale 150. Portanto, a medida inclinada do corrimão é de 150 centímetros. Bom, assim, voltando ao desenho inicial, temos que a medida total do corrimão é dada por 30 mais 30 mais 150. Que é igual a 210 centímetros. Bom, assim resolvemos esse problema aplicando o teorema de Pitágoras. Exercício 2. Qual deve ser o comprimento da peça de ligação do telhado? Aqui temos a formação de um triângulo retângulo. Bom, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que, se a medida da peça é x, então ficamos x² igual a 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado. 150 ao quadrado é 150 vezes 150 e 200 ao quadrado é 200 vezes 200. Fazendo a conta, ficamos com x² igual a 22.500 mais 40.000.
Somando, x² igual a 62.500. Passando o quadrado para o outro lado como raiz, temos x igual a raiz quadrada de 62.500. Usando uma calculadora, temos x igual a 250 centímetros. Portanto, essa é a medida da peça de ligação. Bom, assim termina a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.